Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Na psicologia, existe um termo especial chamado Síndrome de Adele, que se refere à obsessão mórbida de uma pessoa por outra. A aflição recebeu esse nome em homenagem à filha mais nova do famoso escritor francês, Adele Hugo. Ela era uma jovem muito atraente e uma pianista talentosa, mas o amor não correspondido afetou visivelmente seu estado mental. Como resultado, Adele acabou envenenando sua própria vida e a de seu amante, a quem ela perseguiu por anos, fingindo ser sua esposa, arruinando sua carreira e vida pessoal. Infelizmente, dos 84 anos de sua vida, Adele passou 43 internada em um hospital psiquiátrico. Vale ressaltar que a condição em que uma pessoa fica excessivamente interessada ou até obcecada por outra, a ponto de perder a capacidade de controlar suas emoções, é um fenômeno bastante comum. Na maioria dos casos, um psicólogo experiente pode ajudar, às vezes sendo necessária hospitalização e uma terapia mais profunda. No entanto, em algumas situações, essa obsessão beira a insanidade, levando a pessoa a ações desesperadas, imprevisíveis e extremamente cruéis. O caso de Emma Young Stig, em 2008, abalou toda a Europa e se tornou um dos mais brutais da história da ciência forense sueca. O perpetrador poderia ser reconhecido como insano, e devido à falta de provas concretas, o caso quase foi encerrado. Mas ele mostrou sua verdadeira face no tribunal. Uma jovem família imatura. Emma Young Stig era natural de Estocolmo, onde nasceu em 16 de fevereiro de 1985 e onde passou quase toda a sua infância e adolescência. Ela cresceu em uma família simples, sendo a caçula de 2 filhas, e foi criada ao lado de sua irmã mais velha, Catarina. Aos 19 anos, Emma se casou com um jovem chamado Nicholas, com quem ela começou a namorar ainda na escola. O escolhido não era muito mais velho que ela, e na época do casamento, Emma já esperava um filho. Aos 20 anos, Emma se tornou mãe pela primeira vez, dando à luz a um filho chamado Max, e 1 ano e meio depois, deu à luz sua segunda filha, Saga. No entanto, apesar do nascimento dos 2 filhos, o casal ainda era muito jovem e não estava preparado para a vida familiar e as dificuldades do cotidiano. Eles constantemente brigavam por pequenas coisas, não conseguiam se entender e, logo após o nascimento da filha, decidiram se separar. Mas então surgiu a questão da custódia das crianças, o que foi resolvido de maneira muito difícil e dolorosa. Nicholas buscava não apenas ajudar financeiramente, mas também participar ativamente da vida e educação dos filhos. Emma não se opunha, mas logo começou um novo relacionamento romântico e se mudou para uma pequena cidade chamada Aruga, localizada a cerca de 150 quilômetros de Estocolmo, para viver com seu novo namorado, levando as crianças com ela. O ex-marido se opôs, pois queria ver seus filhos todos os dias. Os ex-cônjuges se encontraram repetidamente no tribunal para resolver a questão, e Nicholas até ameaçou Emma, o que ela imediatamente relatou à polícia. Os problemas não podiam ser resolvidos pacificamente, e cada um dos pais começou a buscar a custódia exclusiva. Novo amor. Emma conheceu um rapaz chamado Torney Elberg pela internet. Eles rapidamente se deram bem, e um relacionamento romântico começou entre eles. O jovem não se incomodou com o fato de que a garota de 23 anos já tinha 2 filhos de um casamento anterior, pois ele sempre sonhou em ter uma família e estava pronto para aceitar as crianças como suas. O novo casal primeiro viveu em uma pequena casa herdada por Torney, mas quando decidiram se casar, mudarão-se para uma casa maior, onde poderiam viver confortavelmente e cada uma das crianças teria seu próprio quarto aconchegante. Na época, o homem tinha um bom emprego com um salário decente, e Emma se dedicava a criar os filhos pequenos e a cuidar do lar, mas sendo designer de formação, planejava trabalhar na área no futuro. O casal planejava se casar no verão de 2008, mas esses planos não estavam destinados a se concretizar.
Massacre brutal. O dia 17 de março de 2008 era uma segunda-feira comum. Torney foi para o trabalho cedo, e Emma ficou em casa com Max, de 3 anos, e Saga, de 1 ano e meio. À noite, Emma preparava o jantar, esperando o retorno de seu noivo, e ao mesmo tempo estava conversando online com sua irmã Catarina, discutindo um presente para o aniversário de casamento dos pais. Por volta das 6:30 da tarde, Emma recebeu uma ligação de Torney, avisando que chegaria tarde do trabalho e que poderiam começar o jantar sem ele. Após a breve conversa ao telefone, Emma continuou com as tarefas domésticas, alimentou as crianças, em seguida, sentou-se novamente ao computador, continuando a trocar mensagens com sua irmã. Às 19h07, a comunicação foi abruptamente interrompida, literalmente no meio de uma palavra. Catarina achou muito estranho, pois viu que sua irmã estava digitando uma mensagem, mas, por algum motivo, nunca a enviou. 5 minutos depois, preocupada, Catarina ligou para Emma, mas ela não atendeu. Então, ela ligou para Torney para saber o que havia acontecido. O jovem estava a caminho de casa e garantiu a Catarina que tudo estava bem. Provavelmente Emma estava ocupada com as crianças e ligaria de volta assim que pudesse. Ao chegar em casa, Torney ficou surpreso ao encontrar a porta da frente destrancada. Ao entrar, ele imediatamente notou a bagunça, pensando que as crianças haviam feito uma desordem enquanto brincavam, mas então viu manchas marrons no chão. Com horror, ele percebeu que era sangue. Elberg chamou pelo nome de Emma e das crianças várias vezes, mas ninguém respondeu. No corredor, no chão, o homem viu um objeto estranho, pensando inicialmente que era uma boneca, pois a figura estava em uma pose completamente antinatural. Ao se aproximar, porém, ele percebeu que era Saga, em uma poça de sangue. Sua cabeça e rosto estavam desfigurados, transformados em uma massa sangrenta. Um pouco mais adiante, estava seu irmão, em um estado igualmente horrível, com o crânio fraturado. A mãe também estava no chão, coberta de sangue e em uma postura antinatural. Seu rosto estava severamente dilacerado e desfigurado. Parecia que todos eles já não mostravam sinais de vida. Chocado, Torney tirou o celular com mãos trêmulas e discou o número de emergência, relatando o ocorrido. Nesse momento, Emma estremeceu e soltou um gemido alto e longo. Oficiais de polícia e paramédicos chegaram imediatamente ao local e encontraram um pulso fraco em todos os três, iniciando rapidamente os procedimentos de ressuscitação. A cena era horrível, e ninguém entendia que tipo de monstro poderia fazer isso com uma jovem e seus filhos. Mas salvar suas vidas era a prioridade, e todos os esforços foram direcionados para levar as vítimas ao hospital mais próximo. Luta pela vida e o início da investigação. Desde o início, os paramédicos duvidaram que as vítimas pudessem ser levadas ao hospital com vida. No entanto, os três ainda estavam vivos ao chegar na unidade médica, todos diagnosticados com lesões abertas na cabeça, graves danos cerebrais e grande perda de sangue. Os médicos não deram prognósticos, mas fizeram o melhor que puderam. Max e Saga estavam em estado crítico, mesmo que suas vidas fossem salvas, era improvável que pudessem respirar sozinhos. O estado de Emma foi avaliado como muito sério, mas estável. A jovem foi colocada em coma induzido e conectada a aparelhos de suporte à vida, na esperança de que seu corpo pudesse se recuperar. Enquanto os médicos lutavam pelas vidas das vítimas, os peritos forenses trabalhavam na cena do crime, tentando encontrar pistas e reconstruir o ocorrido. Dentro da casa, reinava o caos e objetos espalhados, sangue no chão e nas paredes. Infelizmente, os paramédicos deixaram muita desordem e moveram alguns itens para permitir o acesso às vítimas. O chão onde Emma, Max e Saga estavam deitados foi literalmente pisoteado, e agora os investigadores precisavam identificar quais pegadas pertenciam aos socorristas e quais poderiam ser do perpetrador. O intruso massacrou as 3 vítimas em, no máximo, 13 minutos, já que a última mensagem de Emma para sua irmã foi enviada às 19h07, e às 19h20, Torney já havia feito a ligação para a polícia, assustado com o que encontrou.
A brutalidade com que o perpetrador massacrou as vítimas indicava algum motivo pessoal e um profundo ódio por elas. A arma do crime era um objeto contundente e pesado, presumivelmente um martelo, que o misterioso criminoso usou para espancar as vítimas com ferocidade. No entanto, nada do tipo foi encontrado na cena, levando à conclusão natural de que o criminoso a levou consigo. Primeiro suspeito. Desde o início, Torney foi o principal suspeito. Ele não era casado com Emma e não era o pai das crianças, o que levou a sugerir que talvez uma briga doméstica pudesse ter se transformado em um banho de sangue. O homem enlutado foi imediatamente interrogado, mas ele tinha um álibi sólido. Primeiramente, ele realmente estava atrasado no trabalho, o que foi confirmado por seu chefe e colegas, e, em segundo lugar, no momento do massacre brutal de seus entes queridos, ele estava caminhando pela rua e foi capturado por várias câmeras de segurança. Mesmo assim, decidiram tomar uma declaração detalhada de Torney, pois ele poderia ter visto ou ouvido algo importante que pudesse ajudar na investigação do crime. No entanto, ele não conseguiu se lembrar de nada específico. Para ele, estava tudo normal até que viu a bagunça e os corpos no chão. A única coisa que o alertou foi a porta da frente destrancada, o que poderia indicar que Emma havia deixado o criminoso entrar. Após o interrogatório, Torney foi liberado. Nesse ponto, ele já havia informado a família de Emma, e os pais dela imediatamente correram de Estocolmo para Aruga. Juntos, foram de carro direto para o hospital para ver as vítimas, mas, no caminho, ouviram pelo rádio uma notícia terrível, e Max e Saga haviam morrido devido aos ferimentos, sem nunca recuperar a consciência. Vingança do ex-marido. O novo suspeito era o ex-marido de Emma e pai das crianças, Nicholas. O casal estava divorciado há mais de 1 ano e não tinha terminado bem. Eles brigavam constantemente, litigavam pela custódia das crianças, e o homem até havia ameaçado a ex-esposa, o que ela relatou à polícia. Parecia que tudo se encaixava e, após a separação, a jovem levou os filhos para outra cidade, para viver com seu novo namorado, e o pai, sem conseguir a custódia através do tribunal, decidiu tomar uma atitude desesperada e, em um acesso de fúria, crucificou os herdeiros. Nicholas foi imediatamente rastreado e preso, mas o homem parecia devastado pela notícia da morte de Max e Saga, chorando e perguntando constantemente se havia algum engano. Quando foi acusado do que havia acontecido, ele ficou inicialmente atônito e depois começou a gritar que jamais machucaria seus filhos, a quem ele adorava. Quando questionado sobre onde estava no momento do crime, ele respondeu que estava em outra cidade, onde havia ido a negócios. Isso parecia estranho, mas logo seu álibi foi confirmado. O homem estava realmente a 200 quilômetros de distância da cena do crime enquanto alguém massacrou sua ex-esposa e filhos. Busca por pistas e temor pela vida da única sobrevivente. Os investigadores forenses continuaram ativos na cena do crime, tentando encontrar qualquer pista, evidência ou rastro do agressor, mas o criminoso obviamente usou luvas e não deixou impressões digitais. Com relação às pegadas, a situação era muito mais difícil, pois a casa havia sido visitada por uma dezena de médicos que prestaram socorro e retiraram as vítimas. Agora, era necessário coletar todas as pegadas e descobrir quais não pertenciam aos paramédicos, a Torney ou às próprias vítimas. As autoridades temiam que o criminoso, ao saber que Emma havia sobrevivido, pudesse tentar invadir o hospital para terminar o que havia começado, afinal, ela era uma testemunha crucial. Caso se recuperasse e pudesse testemunhar, certamente o entregaria. Por isso, foi montada uma guarda 24 horas na porta do quarto de Emma. Ao mesmo tempo, os vizinhos foram entrevistados em busca de possíveis testemunhas. Uma mulher lembrou que, por volta das 17 horas, viu uma figura estranha vestida de preto caminhando ao redor da casa de Emma e Torney. Ela achou estranho, mas não conseguiu ver o rosto da pessoa, pois estava encoberto por um capuz. No entanto, a vizinha sugeriu que poderia ser uma garota, já que a figura era pequena e frágil. A mesma figura, vestida de preto e com um capuz na cabeça, também foi capturada pela câmera de vigilância de uma loja a poucos minutos de caminhada da cena do crime. Para os policiais, também parecia uma garota pequena e de aparência frágil, mas quem seria ela e por que desejaria fazer mal a Emma e seus filhos?
Decidiram mostrar a gravação para Torney e descobrir se ele tinha alguma suposição sobre quem poderia ser. Desde os primeiros quadros, o homem começou a mudar de expressão, empalideceu e, então, disse que poderia ser sua ex-namorada, a alemã de 31 anos, Christina Schurer, embora ele não pudesse afirmar com certeza. Quem é Christina Schurer? A ex-namorada de Torney, Christina Schurer, nasceu em Hannover, Alemanha, em 1977. Quando ainda era criança, seu pai deixou a família e praticamente parou de se comunicar com a filha, o que afetou negativamente seu estado mental e comportamento. A garota cresceu determinada e com propósito, mas tinha um caráter complexo. Na adolescência, foi para os Estados Unidos em um programa de intercâmbio e viveu em Nova York por vários anos. Christina recebeu uma boa educação na área de história e arqueologia, viajando extensivamente por toda a Europa, participando de escavações e expedições. No verão de 2006, ela foi para a Grécia, na ilha de Creta, onde conseguiu um emprego como guia turística em um dos hotéis populares. Foi lá que, em julho, conheceu Torney, que estava de férias no hotel e imediatamente chamou a atenção de Christina. Ele também gostou da garota, inteligente, interessante e educada, com quem iniciou um relacionamento logo nos primeiros dias de convivência. A ligação deles durou uma semana, enquanto o rapaz estava de férias no hotel, e, após sua partida, continuaram a se comunicar por telefone e pela internet. Alguns meses depois, Christina foi para a Suécia para visitar Torney, e literalmente pediu para ficar em sua casa. Mesmo naquela época, tal comportamento parecia muito invasivo e até desrespeitoso para Torney. Então, quando Christina sugeriu um fim de semana nas montanhas, ele recusou e esperava sinceramente que aquela fosse a última vez que se encontrariam. Mas a garota continuou a ligar, escrever e insistir em um novo encontro. Em janeiro de 2007, durante uma conversa por telefone, Torney disse a Christina que tudo havia terminado entre eles e que não deveriam mais se encontrar. Mas Christina fingiu não ouvir isso, continuando a ligar, pedindo para visitá-lo e convidando Torney para sair de férias com ela. Na primavera de 2007, Christina voltou à Suécia e começou a perseguir literalmente o ex-namorado, persuadindo-o a reatar o relacionamento, embora ele tenha admitido honestamente que já estava saindo com outra pessoa. Então, Christina disse que, durante a última visita, havia esquecido alguns pertences na casa de Torney e precisava recuperá-los. Torney concordou, mas, assim que cruzaram a soleira da porta, a ex-amante tentou seduzi-lo, e, ao receber uma firme recusa, disse que ele ainda se arrependeria disso. 3 meses depois, Christina voltou novamente e começou a pedir desculpas por seu comportamento, mais uma vez tentando convencer Torney a voltar. Mas ele a rejeitou e, à noite, ela ligou dizendo que havia tomado comprimidos porque não queria viver sem ele. Torney chamou uma ambulância e também ligou para a família dela, contando sobre as ações de Christina e aconselhando-os a procurar um psiquiatra. Após receber os cuidados necessários no hospital, a mãe de Christina a levou e a internou em um hospital psiquiátrico, onde ela permaneceu por mais de 1 mês. No entanto, o tratamento não trouxe muitos resultados, e a garota continuou obcecada por seu ex-namorado, constantemente pensando em como reconquistá-lo e inventando novas razões para se encontrarem. Em outubro de 2007, Christina decidiu se mudar para a Suécia e se estabeleceu nos arredores de Estocolmo, onde alugou um apartamento com outra garota. Ela começou a perseguir Torney novamente. Quando conseguiu encontrá-lo, disse que havia dado à luz um filho dele, mas entregou a criança a uma família adotiva. Torney ficou chocado com essa notícia, mas o que mais o intrigava era quando isso havia acontecido. A última vez que eles tinham se relacionado foi mais de 1 ano antes, e depois disso se encontraram outras 3 vezes, em diferentes ocasiões, mas Christina nunca deu sinais de gravidez. Ela mesma respondia de forma evasiva e, a cada vez, acrescentava novos detalhes. Em janeiro de 2008, após várias tentativas frustradas de se encontrar com Torney, Christina lhe enviou uma mensagem dizendo que o filho deles havia sido diagnosticado com uma doença hereditária, e agora precisavam ir juntos à Alemanha para vê-lo. Ela também mencionou que o pai adotivo da criança entraria em contato com ele para fornecer os detalhes. Nesse momento,
Turney e Emma estavam no processo de se mudar para uma nova casa, e a namorada estava ciente de toda a história. Ela acreditava que a ex-namorada de Turney estava simplesmente tentando atraí-lo para a Alemanha, e que nenhum filho havia existido. Quando Turney recebeu a ligação de um homem que se apresentou como o pai adotivo da criança de Christina e dele, Turney, seguindo o conselho de Emma, começou a fazer perguntas sobre quando o menino nasceu, em que hospital isso aconteceu, e assim por diante. O interlocutor claramente ficou irritado, evitou responder de todas as formas possíveis e, eventualmente, desligou o telefone. Isso convenceu Turney de que a história do filho era uma invenção, e que Christina havia fabricado tudo. A prisão de Christina e a busca por provas. Após ouvir essa história complicada, os detetives rapidamente descobriram onde a nova suspeita morava e foram até o endereço. A porta foi aberta por sua colega de quarto, que informou que Christina havia arrumado suas coisas apressadamente no dia anterior e disse que estava voltando para a Alemanha. Uma verificação mostrou que a garota de fato havia deixado o país, então a polícia sueca agora precisava da ajuda de seus colegas alemães para prendê-la. Em 20 de março, foi emitido um mandado de prisão contra Christina. Quando foi presa, a suspeita alegou que havia um engano e que não tinha nada a ver com o massacre, mas, após ser levada para a Suécia em 29 de março, ela imediatamente pediu para se encontrar com Turney, o que foi negado. Christina estava completamente calma, mas, periodicamente, pedia para ver ou ligar para seu ex-namorado. O apartamento alugado por Christina foi minuciosamente revistado, e seu telefone e laptop foram apreendidos para inspeção. Todas as suas roupas foram cuidadosamente verificadas, mas não foram encontrados vestígios de sangue. Nesse momento, os investigadores já haviam identificado quais das pegadas ensanguentadas na cena do crime não pertenciam aos paramédicos ou aos membros da família, determinando que se tratava de calçados esportivos. A partir do padrão das solas, eles conseguiram identificar a marca e a aparência do tênis, e o tamanho coincidia com o que a suspeita usava. No entanto, ela alegou nunca ter possuído esse modelo de tênis, mas essa afirmação foi rapidamente refutada, pois os sapatos foram identificados por sua colega de quarto. Encontrar as provas mais interessantes aguardava os detetives no laptop de Christina. Estava cheio de fotos de Turney, tanto juntos quanto em imagens em que o homem aparecia sozinho ou na companhia de sua nova namorada. Também havia uma pasta separada, com um título muito desagradável, contendo fotos de Emma e seus filhos, que a suspeita havia copiado da página de sua rival na rede social. Christina legendou cada foto com comentários insultantes, ameaçadores e assustadores. No histórico de buscas recuperado, foram encontrados termos de pesquisa como a como cometer um assassinato sem deixar rastros, como esconder provas de um crime e a como desviar a suspeita de si mesmo. Também nas anotações, os investigadores encontraram um plano da nova casa de Emma Turney, além de notas indicando os horários em que o homem saía para o trabalho e quando ele retornava, entre outras anotações sobre a rotina diária da família. Entrevista com a sobrevivente. O estado de Emma foi estabilizado, e seus sinais vitais começaram a melhorar gradualmente. No final de março, os médicos decidiram começar a trazê-la lentamente para fora do coma induzido. Ao despertar, ela ainda não conseguia falar devido ao tubo de respiração, mas seu olhar era significativo. Era claro que ela reconhecia os familiares presentes no quarto, mas não entendia o que havia acontecido e como havia acabado no hospital. Assim que a vítima se recuperou um pouco mais e conseguiu falar claramente, a polícia concordou em falar com ela, mas decidiu não contar o que havia acontecido com as crianças. Foi então que Emma revelou que não se lembrava dos eventos daquele dia fatídico e acreditava que tinha sofrido um acidente de carro. Ela continuava perguntando pelas crianças e se elas estavam bem. Inicialmente, davam respostas evasivas, mas, em seguida, sua família e a equipe médica decidiram que não havia motivo para ocultar a verdade. Quando Emma foi informada do que havia acontecido e de que seus filhos não estavam mais vivos, ela entrou em estado de choque e teve que ser sedada. Após acordar, não se lembrava da conversa e voltava a perguntar sobre as crianças. Isso continuou por várias semanas. Durante esse período, ela foi informada várias vezes sobre a morte de seus filhos, mas sua mente aparentemente se recusava a aceitar essa informação, apagando-a.
Após mais um mês, Emma, acompanhada por médicos, foi levada à cena do crime. Ao entrar na casa, ela de repente se lembrou de tudo. A jovem relatou como estava trocando mensagens com sua irmã, preparando a mesa, enquanto as crianças brincavam perto dela, quando ouviu uma batida na porta. Ela abriu e viu uma figura feminina pequena e escura no limiar, mas, quando perguntou o que ela queria, sentiu uma dor aguda e tudo escureceu. A figura entrou furtivamente na casa, e a mãe desesperada tentou alcançá-la para proteger seus filhos, mas aparentemente caiu no corredor, onde tentaram terminar com ela. O julgamento e o veredicto. Cristina continuou a negar sua culpa. A arma do crime nunca foi encontrada, e quase todas as provas eram circunstanciais, o que lhe dava uma boa chance de escapar. No entanto, a colega de quarto de Cristina, quando interrogada, disse que, em março, um martelo havia desaparecido de sua caixa de ferramentas. Ela apresentou a caixa de ferramentas, e a investigação determinou que o tamanho e a configuração daquela marca de ferramenta coincidiam com a arma do crime, mas essa evidência também era circunstancial. Os detetives conseguiram encontrar imagens de vigilância de uma estação de ônibus suburbana, onde Cristina havia viajado 3 vezes na semana anterior ao crime. Ela mesma não conseguiu explicar por que visitou Aruga com tanta frequência, mas aparentemente a garota estava observando suas futuras vítimas. A suspeita também não conseguiu explicar por que estava pesquisando na internet informações sobre como encobrir um crime e por que estava coletando fotos de Emma e seus filhos. Em 29 de julho de 2008, começou o julgamento de Cristina, acusada de duplo homicídio com particular crueldade, além de tentativa de homicídio. A própria ré se comportou de maneira mais do que estranha. Ao entrar no tribunal, ela sorriu e começou a acenar para os presentes. Quando foi questionada sobre o massacre e mostraram as imagens horríveis da cena do crime, com os corpos mutilados, ela de repente riu. Isso sugeria que a ré era insana, mas o exame psiquiátrico nomeado estabeleceu que a garota era mentalmente sã e perfeitamente ciente do que estava acontecendo. Consequentemente, ela desfrutou do que fez e nem sequer tentou esconder isso. Quando Emma esteve na sala do tribunal e viu Cristina, ela desmaiou. Ao ser reanimada, disse que finalmente se lembrava de tudo, e que aquele rosto foi a última coisa que viu naquele dia fatídico. Apesar das tentativas do advogado de defesa de provar a inocência de sua cliente, o júri a considerou unanimemente culpada em todas as acusações. Cristina foi condenada à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional, além de ser condenada a pagar 20 mil euros de indenização a Emma. Não foram encontradas evidências de que Cristina alguma vez esteve grávida ou tivesse dado à luz um filho de Torney. Quanto a Emma Young-Stig, seu processo de recuperação foi longo e árduo, mas Torney não abandonou sua amada. Eles se casaram no verão de 2010, e o casal agora cria 2 filhos em comum, que conhecem a triste história de seu irmão e irmã mais velhos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.